Sabe o craque do time que comanda o rolar da bola, articula a jogada e garante o esperado gol? Ele inflama a torcida, mas não pode jogar sozinho. No gramado chamado Brasil, quem completa um time campeão são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que jogam ao lado do presidente para garantir que as suas ideias saiam do papel. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Conheça o time do PT e do Lula no seu estado. Acesse casa13.pt.org.br. Tava pensando aqui. O Lula é inocente. Mas não é mesmo. É inocente. Não é, cara. É. Não é, você não viu na televisão? Peraí. Vamos resolver esse negócio. Chama o VAR aí. Veja só, Lula foi julgado sem crime e sem prova, só para tirar ele da eleição de 2018. Pior, o juiz depois virou ministro do candidato eleito. Uma imensa vergonha. Mas a justiça entrou em campo e anulou esse jogo sujo. Agora, Lula vai ser de novo nosso presidente. Esse é craque. Tá vendo só? Confia no cara, rapaz. É. Agora vem comigo que faz um L. Assim? Lula lá! Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quarta-feira, 7 de setembro de 2022, está começando agora o Jornal PT Brasil Independência. Bom dia para você que está com a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Eu sou Amanda Guerra e falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A data de hoje, 7 de setembro, lembra a proclamação da independência do Brasil. A gente abre essa edição do Jornal PT Brasil com um vídeo da campanha do presidente Lula dedicado à nova independência do país e ao povo brasileiro. Agora Brasil! Agora Lula! A nossa bandeira é nossa pátria. Pátria amada. Não é de quem propaga ódio e quer armar o povo, nem de racistas preconceituosos. O verde e amarelo pertence a todas as cores deste país. É das mães e pais que trabalham em busca do mesmo sonho, dar uma vida melhor às famílias. É das filhas e filhos que são o futuro do Brasil. A nossa bandeira é Pátria Mãe Gentil. Ela é minha. É sua. Ela é a esperança e vai voltar a tremular no alto, no mundo, enchendo de orgulho o seu único dono, o povo brasileiro. Dos filhos deste somos mãe gentil, pátria amada Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil está completando 200 anos de independência. O 7 de setembro é para ser comemorado com alegria e união por todos os brasileiros. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Este governo abandonou o povo e vem destruindo o país. Eles usam nossa bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Eles ameaçam a nossa soberania.
E soberania é a defesa do nosso território e nossas riquezas. É respeito à democracia, é povo feliz com comida na mesa e oportunidades. Eu tenho fé que o Brasil vai reconquistar a sua independência e voltar a ser respeitado no mundo. É importantíssimo a gente voltar a ter o verde e amarelo, mas no sentido do patriotismo saudável. Como é que vai usar o símbolo brasileiro para discursar o ódio? Não. Nós temos que abraçar nossa bandeira, trazê-la de volta para nós, para provar para esse desgoverno que é a bandeira do povo brasileiro. A bandeira do Brasil é um símbolo de amor. Quem ama o Brasil de verdade não deixa seu povo passando fome. Com Lula, nosso Bolsa Família de R$600 é garantido. E com mais R$150 para cada filho de até 6 anos. E com Desenrola Brasil, você vai renegociar suas dívidas com juros baixos para limpar o seu nome no SPC e Serasa. Quem coloca o Brasil acima de tudo, não entrega nossas riquezas aos estrangeiros. Lula vai fortalecer as empresas nacionais estratégicas e voltar a investir em refinarias para termos combustível com preço justo. Quem é realmente patriota protege o nosso meio ambiente. Lula vai recuperar os órgãos de preservação e fiscalização para defender nossas florestas e acabar com o desmatamento ilegal. Viva o 7 de setembro, viva a nossa independência. Porém, vivemos um momento grave. Nossa democracia e nossa soberania estão sob ameaça. E se é isso que está em jogo, precisamos nos unir, acima das diferenças. Do nosso lado tem lugar para todos os democratas, os verdadeiros patriotas desse país. Vamos juntos, eu, você e o Lula. Verás que um filho teu não foge à luta. Que o próximo 7 de setembro seja num Brasil de esperança. Independência é soberania, democracia e comida na mesa. E é sobre esses valores as nossas entrevistas de hoje com o advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, e com o ex-deputado pelo PT de São Paulo e ex-presidente do PT, José Genuíno. E a gente já começa com a entrevista com o advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Marco Aurélio, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite para tratar desses assuntos tão caros, tão importantes ao povo brasileiro, porque soberania também é respeitar a vontade do povo. Mas atualmente a soberania popular vem sendo ameaçada pelo atual presidente da República. E você foi um dos articuladores do apoio à Carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas. Como é que surgiu essa iniciativa que o Bolsonaro chamou de cartinha e quais foram os seus efeitos? Bom, Amanda, é um prazer enorme falar com você e com todos os nossos ouvintes. Na verdade, veja, nós, no momento pelo qual o país está passando, não podemos nos dar ao luxo de focar, eventualmente, nas divergências. Elas existem e, às vezes, são profundas. Mas a gente tem que olhar para frente e tem que realmente priorizar, enfim, aquilo que é fundamental. E no caso atual, frente às ameaças recorrentes desse presidente genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo, a convergência possível é a defesa da democracia, do Estado de Direito, da rigidez das instituições, enfim, até para que a gente possa ter um ambiente onde as ideias se contraponham, num ambiente saudável. E para isso, enfim, foi fundamental, de fato, ampliar na perspectiva da defesa da democracia, o apoio desses setores com essa, digamos, convergência possível. Então, nós reunimos diversos segmentos da sociedade civil, movimentos sociais, a Central de Movimentos Populares, a União de Movimentos de Moradia, a Unificação de Lutas pelo Cortiço, o MST, o MTST, enfim, Movimento Negro Unificado, Coalizão Negra por Direitos, a OAB de São Paulo, o Grupo Prerrogativas, enfim, diversos segmentos da sociedade que representam diversos setores, E a gente teve um êxito realmente indiscutível, Atingimos mais de 1 milhão de assinaturas em aproximadamente 10 dias, E acho que foi um recado muito claro para a sociedade, De que nós não vamos aceitar qualquer tipo de retrocesso que nos leve novamente aos chamados anos de chumbo, Muito ao contrário, esse é um passado do qual nós nos envergonhamos e um passado do qual nós temos que nos distanciar cada vez mais, Esse é o nosso desafio e essa é a nossa convergência possível.
Um país soberano precisa de união interna e respeitabilidade externa, mas para isso é preciso respeitar a Constituição e garantir uma sintonia institucional mínima, né, entre os três poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário. Quais as consequências da ação de um presidente do executivo que sistematicamente investe contra os outros poderes? Olha, a gente governa, como diz o ditado, pelo exemplo, né? E o presidente da República, num regime democrático, jamais poderia cometer qualquer tipo de atentado à independência e autonomia dos poderes, que é, na verdade, um dos pilares fundantes, né, da democracia, enfim, em qualquer que seja o país. E não é diferente, evidentemente, no Brasil. A independência e a autonomia dos poderes ela é fundamental para que a democracia tenha, digamos, sustentação nesses pilares, enfim, fundantes, né? E essa ameaça recorrente, que se materializa dia a dia no cercadinho ou fora dele, é um exemplo ruim, né? Se o presidente da República tenta contra a democracia, aqueles que dão sustentação para esse governo se sentem à vontade para fazer o mesmo, né? Então, nós temos que repreender esse tipo de ameaça com veemência. A carta vem nessa perspectiva. É um recado claro da sociedade que não vai tolerar qualquer tipo de retrocesso, né? O Brasil está olhando, na verdade, evidentemente, para essa situação com muita preocupação, mas o mundo também, né? O Brasil tem dimensões continentais, são 220 milhões de brasileiros em 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, tem uma importância estratégica que é inegável, já foi a 6ª economia do mundo, hoje, infelizmente, é a 12ª, caminhando para a 13ª, mas, de qualquer forma, é um país importante, né? Pela riqueza e diversidade cultural, pela riqueza, enfim, né? Que a sua própria população produz em diversos segmentos, né? O agronegócio é um deles, não é o único e nem o principal, evidentemente. Então, esse recado que está sendo dado para o Brasil e para o mundo, eu acho que foi ouvido, né? Nós estamos e vamos permanecer em estado permanente de vigilância e de alerta. Não vamos permitir qualquer tipo de retrocesso e vamos reagir com veemência. Marco Aurélio, agora, durante a campanha eleitoral, o Lula disse que soberania é o povo tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Se o Lula está certo e considerando aí a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, o que está faltando para que o desejo do Lula se torne realidade? Olha, um governo com espírito público, né? Um governo que tenha a exata dimensão da responsabilidade que carrega e que construa um programa de governo que esteja à altura dessa responsabilidade. Hoje, a única liderança política capaz de reconstruir, de reconciliar o país é o presidente Lula, e ninguém tem dúvida disso. Alguém que passou pelo governo durante 8 anos e que deixou um rastro luminoso de distribuição de renda e de oportunidades. Alguém que já combateu e erradicou a fome e a miséria, que voltaram, enfim, a assolar a vida de mais de 30 milhões de brasileiros. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome, Amanda. Temos, na verdade, mais de 100 milhões de brasileiros na chamada linha de insegurança alimentar. Isso é de fato muito preocupante. O primeiro passo é o bom diagnóstico, isso nós temos. E o segundo passo é a experiência acumulada, né? Que também o presidente Lula tem, e isso é inegável, né? Diante do Brasil e do mundo, ninguém poderia dizer o contrário, né? Qualquer olho atento chega a essa conclusão, né? Nós já combatemos e já erradicamos a fome e a miséria, e vamos precisar fazer novamente isso, né? E só um governo com credibilidade, com um arco amplo de alianças, com penetração em diversos setores da sociedade, em diversos segmentos, com respeito internacional, vai conseguir, de fato, desenvolver as tarefas necessárias para cumprir, enfim, esse objetivo, né? Então, repito, o presidente Lula é a única liderança política hoje capaz de reconstruir e de reconciliar o país. Esse foi Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, aqui em entrevista para o jornal PT Brasil Independência. Você acompanha agora uma entrevista com o deputado federal por 7 mandatos, fundador do PT e ex-presidente do partido, José Genuíno. Muito obrigada por atender nosso convite, José Genuíno. Eu queria começar perguntando se é possível um país ser independente e soberano sem a participação popular. Bem, Amanda, essa é uma pergunta muito importante no 7 de setembro. Em primeiro lugar, porque o 7 de setembro representou a formação do Estado Nacional, a unidade do território e um novo domínio dos escravocratas, dos donos de terra e dos mercantilistas ligados ao imperialismo inglês. E a participação popular das rebeliões, particularmente no Rio de Janeiro,
Salvador, Pernambuco, não foram predominantes, não hegemonizaram as reivindicações contra o trabalho escravo, as reivindicações por mudanças estruturais e as reivindicações pela soberania nacional. Portanto, independência significa, primeiro, a luta contra o imperialismo, principalmente nos dias de hoje, defendendo a soberania nacional. Segundo, a soberania nacional tem que estar associada com as reivindicações populares. E essas reivindicações populares têm que ser representadas pela autonomia do princípio fundante da democracia, que é a soberania popular. A soberania popular é a participação indireta e direta dos movimentos da população, tanto no voto como na organização das ruas. Isso em torno de uma pauta de reivindicações concretas. No 7 de setembro de 200 anos atrás, era contra o trabalho escravo, pela República e contra o latifúndio. Hoje, essas reivindicações concretas são o combate à fome, o desemprego, aumento do salário mínimo, a caristia, o direito à cultura, direito à saúde, à educação, à assistência social. Os direitos universais da cidadania se juntam com o princípio da soberania popular, que é o poder que emana do povo, direto ou indiretamente. Portanto, independência significa um processo de transformação na superestrutura e na base econômica da sociedade. Isso só pode acontecer com a participação do povo, das suas organizações, não só no voto, mas na organização autônoma diretamente. Genuíno, no caso do Brasil, quais medidas ou decisões o Estado brasileiro precisa tomar na área de energia, orçamento, indústria, entre outras, para se tornar definitivamente um país soberano e independente? Um país soberano é aquele que tem autonomia de decidir o que quer e o que não quer. Soberania significa a influência política no concerto das nações, de maneira ativa e altiva, como era o lema da nossa política externa. Soberania significa a proteção do povo, significa um bom relacionamento com os países vizinhos, significa acesso à tecnologia sensível e significa tirar as Forças Armadas do papel de tutela, do papel de ser patrimônio da mitologia do poder moderador, ou patrimônio da soberania nacional, ou a ideologização do conceito de pátria, do conceito de patriotismo, para garantir a sustentação da ordem escravocrata, como foi no século XIX, a dependência ao imperialismo inglês, depois ao imperialismo americano, e contra as liberdades. É bom deixar bem claro que os grandes movimentos golpistas na história do Brasil sempre aconteceram por causa de salários. Vargas em 54, Goulart em 64 e Lula e Dilma em 2016. Portanto, a soberania popular, quer dizer, significa mudanças e a participação na questão chave para o país se desenvolver. O monopólio e a autonomia do Estado Nacional sobre a energia, sobre a regulação do sistema financeiro, sobre a questão do acesso à tecnologia satelital, que é a base de Alcântara, sobre a pesquisa no fundo dos oceanos, como foi o pré-sal e agora o ProSub, que é o projeto submarino de propulsão nuclear. Quer dizer, e acesso à tecnologia sensível, particularmente no campo da internet. Portanto, essa é uma questão importante. Soberania não é apenas cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Nós somos favoráveis a cantar o hino nacional, hastear a bandeira, e a soberania não é patrimônio deste governo, nem patrimônio das Forças Armadas para utilizar para fazer guerra cultural e guerra interna. Soberania significa a proteção do povo. Como é que você pode falar em soberania com 684 mortes por Covid? Como é que você pode falar em soberania com 33 milhões de famintos? Soberania com 105 milhões de brasileiros em condição de vulnerabilidade alimentar? Como é que você fala de soberania com a crise da saúde, da educação, da ciência e tecnologia? Portanto, soberania é a comunhão da nação em torno de um destino comum, respeitando a diversidade cultural, respeitando todas as nossas origens,
com a política para os povos originários, e a soberania significa um país feminino, um país negro e negra, um país da comunidade LGBT e quilombola, um país dos indígenas e um país em que os preconceitos sejam combatidos e enfrentados. Não é o país da arma, não é o país da morte, não é o país do medo. Eles espalham, eles balançam com as armas para espalhar ódio e criam um país dividido, como se tivesse uma guerra interna. Portanto, soberania é um processo de diminuição de vulnerabilidades em todos os sentidos, e um país soberano é aquele que se projeta com a qualidade de vida e dos direitos do povo, que é o grande desafio que nós enfrentamos hoje. O entreguismo do governo Bolsonaro ameaça transformar o Brasil numa colônia agroexportadora, né? Diante disso, como é que o senhor vê essas eleições de 2022 em particular? Bem, o que está em jogo é o destino e o rumo do país. Se nós vamos ser um país exportador de produtos primários e importador de produtos industrializados e de alto teor tecnológico. Este é o problema. E nós que defendemos um país soberano, um país que tenha uma relação direta entre a política interna e a política externa, nós que defendemos um país de direitos, um país soberano, democrático, justo, um país que não aceite essa ordem internacional hegemonizada pelo imperialismo americano, nós que defendemos um país com a nossa diversidade em todos os sentidos, é necessário a gente recuperar o patrimônio nacional, no caso da Petrobras, impedir o esquartejamento da Petrobras, impedir e restabelecer o controle estatal da Eletrobras, tirar a base de Alcântara do controle dos Estados Unidos e ter políticas para enfrentar o rentismo do sistema financeiro e para conseguir que o Estado brasileiro, através da tributação dos mais ricos, possa financiar os direitos universais da saúde, da educação, aumento do salário mínimo, assistência social, combate à fome, com uma renda básica permanente para as famílias que necessitam desse apoio. Nós queremos que seja um Estado que proteja a cidadania, induza o crescimento econômico e o país volte a se reindustrializar, colocando a geração de emprego e a distribuição de renda como plataforma essencial. Um país soberano, nas condições atuais, precisa romper com a dependência à hegemonia americana, precisa fazer a integração sul-americana e fortalecer o BRICS e, evidentemente, precisa desenvolver autonomia, porque uma política soberana ativa e altiva pressupõe que o Brasil tenha acesso a áreas sensíveis da tecnologia. Por isso, o Brasil tem que conceber uma reforma profunda, uma reforma estrutural, uma mudança estrutural contra o entreguismo, a vassalagem, a desmoralização deste governo. Aliás, este governo é produto de um golpe em 2016, da prisão do Lula, para construir a destruição dos direitos, a destruição da soberania, a destruição do que significou o pré-sal com a lei da partilha, a entrega da base de Alcântara e a submissão do Brasil à hegemonia do imperialismo americano de América do Sul para os americanos. Nós integramos um subcontinente muito rico em proteína animal, vegetal, minérios, água doce e, principalmente, no caso do Oceano Atlântico, que é o pré-sal. Portanto, nós temos que romper com o entreguismo, nós temos que romper com a vassalagem. Esse governo, quando fala com a bandeira brasileira, quando fala com a bandeira e com o hino nacional, não é a soberania verdadeira, é a soberania como apenas marqueteiros, como imagem, e não como a soberania efetiva. E o Brasil tem grandes possibilidades. E ao romper com esta política entreguista, construir uma influência positiva, porque nós queremos um mundo multipolar e não um mundo hegemonizado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Nós queremos uma autodeterminação dos povos, nós queremos valores da democracia, nós queremos que a ordem internacional que tende a se colocar no terreno da multipolaridade, o Brasil possa ter
ser protagonista. E o Brasil tem condições de ser protagonista. E o Lula ser uma liderança e um estadista com grande repercussão internacional. Portanto, nós estamos diante de uma encruzilhada. O Brasil da submissão, recuperando nos dias atuais a visão colonialista dependente, ou um Brasil soberano, um Brasil que protege e garanta os direitos do seu povo, e um Brasil que projete os valores, seja na defesa da Amazônia, na defesa do Pantanal, na defesa do meio ambiente, na defesa da cultura e o crescimento econômico para um país cidadão que proteja cidadãos e cidadãs. Essa é a nossa utopia para realizar, a partir da eleição de 2022, uma plataforma de defesa concreta, porque nós temos que ganhar a eleição imediatamente, ter uma proposta concreta para resolver a pauta do povo e enfrentar essa crise que esse governo aprofundou. E aprofundou essa crise para proteger o grande capital financeiro, o grande capital comercial, os grandes monopólios vinculados ao capital financeiro internacional. Portanto, é uma tarefa enorme, mas essa tarefa enorme justifica a gente dar tudo. Cada dia vale uma semana, cada semana um mês, e o mês vale um ano, para a gente decidir essa parada, de preferência no primeiro turno. Genuíno, agora num momento aí de considerações finais, o que esses 200 anos de independência nos ensinam e o que a gente tem que fazer de diferente daqui para frente? Em primeiro lugar, quer dizer, continuar a luta pela soberania nacional. Resgatar os valores que o povo admira em relação à bandeira, ao hino nacional, que significou o 7 de setembro, como a autonomia do Estado, com uma formação econômica, mesmo escravocrata e dependente, e a unidade do país territorialmente. Mas esse legado ele está comprometido com a dependência desde 22 ao imperialismo inglês, depois ao imperialismo americano, e não houve mudanças estruturais profundas, porque a escravidão continua até do século XX, as relações sociais sempre foram criminalizadas, e eu repito, 3 golpes por causa da questão social. Toda vez que se mexeu em direitos sociais, liberdades e soberania, houve rupturas autoritárias. Nesse sentido, nós queremos mudar o papel das Forças Armadas, que é defender a soberania e a defesa externa, e não considerar o povo inimigo e combater, em nome do marxismo cultural, contra o politicamente correto e da guerra interna, o povo brasileiro. Portanto, nós temos que resgatar. O 7 de setembro, Amanda, significa um presente que ele traz o futuro, o passado colonialista, escravocrata, dos grandes proprietários, e ele traz um futuro que foi a dependência aos imperialismos, e agora nós temos que romper com essa estrutura, com esse futuro dependente, submisso, resgatando o que foi importante nessa história de luta. Eu faço questão de destacar as rebeliões populares pela independência, tanto antes do 7 de setembro como depois do 7 de setembro, e atualizar para que só com a participação popular, com a mobilização do povo, é que nós podemos ter, aí sim, uma soberania nacional efetiva, com direitos, com transformações, com cidadania, com qualidade de vida, sem fome, sem miséria, sem violência, sem preconceito. Portanto, nós não podemos falar dessa agenda em defesa da soberania com feminicídio, com racismo estrutural, com preconceito, com a morte da população pobre, negra, das grandes comunidades urbanas, com a não demarcação das áreas dos quilombolas e dos indígenas. Portanto, é uma pauta rica para a gente viabilizar a soberania nacional, não como um discurso vazio que apenas comemore e hasteie a bandeira, mas como um discurso efetivo que signifique transformações na base social e econômica da sociedade brasileira. Esse foi José Genuíno, fundador do PT, ex-deputado federal e ex-presidente do partido. O Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. A gente se encontra de novo amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, ao vivo. Top 13 motivos para Lula voltar. Defende a soberania. Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, BNDES.
Caixa Econômica Federal. Com Lula presidente, setores estratégicos do país, assim como os bancos públicos, eram preservados, valorizados e atuavam em favor do desenvolvimento nacional e com justiça social, gerando empregos e oportunidades através de investimentos e financiamentos públicos. Por exemplo, no apoio aos micros e pequenos empreendedores e agricultura familiar, no crédito estudantil para jovens da periferia e na garantia da merenda de qualidade nas escolas e creches. Com o país crescendo e soberano, as pessoas faziam 3 refeições por dia. Com Lula presidente, as riquezas do Brasil permaneciam no Brasil e eram revertidas em dividendos para toda a população, como o lucro do pré-sal, que era investido em educação e saúde, porque soberania é também respeito e igualdade. Quer ver mais motivos para Lula voltar? Acesse o site e siga o PT nas redes.